Deus te abençoe. Agora sim, eu gostaria de situar-nos nessa manhã. Nós estamos em uma série no livro de Atos. E chegamos ao último episódio desta série, nesse bloco. Não é o último capítulo, pastor, eu sei. Mas nesse bloco, nesse período, nós estamos encerrando. Porque vamos entrar numa série de especial de aniversário da igreja a partir do próximo domingo, amém? Se você não conseguiu acompanhar essa série desde o início, nós temos a playlist já, toda ela disponível no YouTube da igreja. Acompanhe, veja os sermões e seja abençoado. Tudo bem? Então, abra comigo no capítulo 8 do livro de Atos. O título dessa mensagem é O Evangelho que Rompe Barreiras. E nós vamos fazer a leitura dos 40 versos. Eu sei que você já deve estar apavorado nesse momento. Você não orou pelo pastor por capacidade de síntese. Mas segura na cadeira que vai dar tudo certo, meu irmão. Tudo certo. Vamos fazer a leitura então de Atos capítulo 8, os 40 versículos. Diz assim a palavra do Senhor a nós, nessa manhã. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em voz alta, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção, nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se deste mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos.
um anjo do Senhor disse a Felipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Felipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado em sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e a acompanhe. Correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era essa: foi levado como ovelha muda ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Felipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Felipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram à água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo seu caminho, cheio de alegria. Mas Felipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor a nós nessa manhã. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te damos graças pela sua palavra. Obrigado. Quão doce é podermos provar do destilar doce dos favos que sua palavra santa é ao nosso coração. Te pedimos, Espírito Santo, que nessa manhã você conduza cada coração aos pastos verdejantes da tua presença, para que a semente do Evangelho possa alcançar os lugares mais profundos do nosso coração e produzir doce e abundante colheita para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É no teu nome, Jesus, que nós oramos. E quem crê diz amém. Meus irmãos, eu gostaria de fazer um grande resumo de toda a série, mas eu tenho 40 versos a expor nessa manhã. Então eu vou contar com a sua curiosidade e com o auxílio da tecnologia para que você visite os nossos sermões anteriores no livro de Atos. E eu vou trazer o contexto imediato, logo antes do que nós temos aqui no capítulo 8. Nós vimos no domingo passado que no capítulo 7 se levantou um diácono da igreja chamado Estevão, um que foi levantado com aqueles 7 homens cheios do Espírito Santo, a fim de servir às mesas. Então Estevão, pregando de maneira corajosa, audaciosa, diante das autoridades religiosas da época, foi morto. O primeiro mártir da fé cristã. E o sangue de Estevão deu início a uma grande e profunda, tenebrosa perseguição contra a igreja. Esse é o cenário que nós temos imediatamente antes do capítulo de número 8. O sangue derramado de Estevão abre as portas para uma grande perseguição contra a igreja cristã do primeiro século. Aquilo, porém, que aos olhos humanos parece ser uma derrota, agora vamos exterminar a igreja. Agora já era, não tem mais volta. Deus torna como combustível para o avanço do evangelho. É nesse momento que as sementes começam a se espalhar a partir de Jerusalém, e então vão para Samaria e alcançam até mesmo um viajante etíope que está voltando para o seu país.
E aqui então, meus irmãos, temos a grande verdade que Lucas traz, a grande ênfase tônica que vai conduzir e percorrer todo esse capítulo, como aquele fio dourado que costura o capítulo 8. É que Deus usa até a perseguição para espalhar o evangelho, quebrar cadeias espirituais e alcançar povos distantes. E nós somos chamados a participar desse movimento. Esse é o grande fio condutor do capítulo 8. Deus espalhando o evangelho, quebrando cadeias espirituais e alcançando povos distantes. Através de quem? Através de mim e de você, como instrumentos do testemunho do evangelho nas mãos dele. Amém? Então é exatamente isso que Lucas inicia mostrando nos primeiros versos do capítulo 8. A perseguição que se levanta com força contra a igreja em Jerusalém. Esse vai ser o primeiro quadro que nós vamos olhar. Vai ser a primeira imagem, grande quadro que nós vamos percorrer. A igreja sendo perseguida. Eu não vou ler verso a verso, senão nós vamos tomar muito tempo. Chegaríamos até mais ou menos umas 13h30, 4 horas da tarde. Mas dentro desse grande bloco que está do capítulo 8, verso 1 ao verso 8, nós temos a igreja perseguida. E à medida que eu vou percorrendo e expondo, você deve acompanhar a leitura bíblica. Amém? Estamos juntos? Pois bem, nós vemos então que Lucas inicia falando, na segunda metade do verso 1, que naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Como estava a igreja em Jerusalém? A igreja em Jerusalém ia de vento em popa. O Espírito havia descido, a promessa tinha se cumprido, a pregação do Evangelho acontecia, milagres aconteciam, a comunidade cristã nascia de maneira vibrante. Mas de repente um vento muda. O vento começa a bater contra aquela grande árvore chamada igreja. E então, após a morte de Estevão, explode uma grande perseguição. Os cristãos se tornam alvo de uma caçada ferrenha. E um jovem, chamado Saulo de Tarso, que no início do capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 8, diz assim: Saulo consentia na morte de Estevão. Enquanto Estevão pregava, Saulo estava ali, falando, não, vamos matar ele sim. Eu afirmo e dou sinal verde. Vamos lá, o meu voto é sim, vamos apedrejá-lo, vamos matá-lo. Esse jovem, cheio de zelo, se levanta como um dos mais ferozes perseguidores da igreja cristã. É o que o texto nos diz. Que ele entrava de casa em casa, com zelo, consumidor, pegando homens e mulheres, e arrastando homens e mulheres para a prisão e para a morte. Essa imagem é como um urso voraz, devorando a sua presa. Essa é a imagem de Saulo de Tarso, se levantando contra a igreja cristã. E agora pense se acontecesse hoje. Se famílias inteiras fossem dizimadas, pais e mães arrancados das suas casas, dos seus lares, simplesmente por decidirem seguir Jesus. Pense se fosse hoje, a nossa realidade. Mas talvez você diga, pastor, mas não é assim. De fato, nós não vivemos essa realidade aqui no Brasil. E glória a Deus, porque nós vivemos numa nação que temos, de certa forma, em certa medida, liberdade. Que as autoridades não vêm contra nós com violência e tampouco um outro grupo se levanta violentamente para nos matar em decorrência da nossa fé. Glória a Deus por isso. Mas nós não podemos perder de vista aquilo que a própria Escritura deixa muito claro. A perseguição acompanha a igreja desde o seu nascimento até o dia em que ela for recebida gloriosa com o seu Senhor. A perseguição acompanha, talvez antes, em alguns lugares ainda hoje, prisões, açoites, morte. Mas ainda assim vivemos isso. Talvez zoeiras e piadinhas, exclusão, cancelamento, uma oposição velada em alguns sentidos. Então, meus irmãos, a pergunta não é se haverá oposição a nós, perseguição a nós. Mas a grande questão é como nós vamos responder à perseguição
que certamente virá, a oposição que existe. E para mim, o verso de número 4 é um dos grandes pontos desse bloco que nós estamos vendo. Acompanhem lá comigo. Verso de número 4 do capítulo 8. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Pense, a perseguição existia, mas a perseguição não calou a igreja no primeiro século. Na verdade, a perseguição espalhou grandes e poderosas sementes. O plano dos inimigos de Cristo era destruir a igreja, mas o Senhor da igreja frustrou os planos dos seus inimigos e usou os planos dos inimigos para expandir o evangelho do reino de Deus. Foi isso que o Senhor da igreja fez. A figura que nós temos é de uma árvore frutífera, e de repente bate um forte vento contra essa árvore. Esse vento vai espalhar alguns frutos, e junto com os frutos, as sementes desses frutos. Foi exatamente assim que aconteceu a expansão da igreja no primeiro século. Quando a igreja foi perseguida, foi quando ela cresceu de maneira poderosa. E essa expansão não se deu com os grandes líderes da igreja, mas com crentes comuns, semelhantes a mim e a você. Não foram os apóstolos que foram tirados de Jerusalém. Eles não foram perseguidos como os crentes comuns foram, porque eles eram referência, talvez incitaria a revolução, mas os crentes comuns certamente sofreram, e foram levados a lugares distantes. E enquanto eram levados, falavam de Jesus de maneira apaixonada. E agora eu gostaria de trazer para mais perto. Na verdade, meus irmãos, em grande parte das vezes o que nós desejamos é um evangelho confortável, sim ou não? O evangelho, sim, nós somos cristãos, mas um evangelho que não mexa muito com a nossa rotina, com a nossa agenda, com os nossos planos de dominar o nosso próprio mundo. Então nós chegamos ao evangelho, mas talvez está desconfortável enquanto eu tenho Cristo. Ter que sair de casa 1 hora antes para ir numa assembleia ordinária da igreja, no meio da semana, ter que ir num grupo de discipulado, poxa, aí também não. E às vezes ainda flertamos com a ideia de que, agora que eu vim para Cristo, eu sou cabeça e não cauda. Deus quer que eu avance, progrida e conquiste. Deus não quer que eu more numa casinha. Deus está preocupado que eu tenha uma boa casa, um bom carro. Deixa eu falar para você, não. Não acredite nessa lorota, porque isso não é bíblico. Deus não está preocupado nem mesmo com o seu bem-estar, senão que o plano dele se cumpra. Esteja você bem ou não, feliz ou triste, passando por muita bonança ou por necessidade. Porque simplesmente a graça dele deve nos bastar. O Novo Testamento nos mostra, na verdade, que o que havia com os cristãos era perseguição, morte, açoites, prisões. E quando nós avançamos, nós vemos que a Bíblia mostra que as perseguições e o sofrimento não são sinais de derrota ou de não ser bem-sucedido. Não. Na verdade, é parte da vida do crente, da experiência humana, passar por sofrimentos. E a Escritura mostra que, na verdade, são oportunidades para que a missão de Deus siga avançando. É muito triste sofrer, mas a missão de Deus continua avançando, mesmo em meio ao nosso sofrimento. E aí eu pergunto, quando nós enfrentamos oposições, quando a vida nos aperta, quando os problemas vêm no casamento, na criação dos filhos, no trabalho, a nossa identidade em Cristo é alterada? Você entra em crise e não sabe, começa a pensar, quem eu sou? O que está acontecendo? Quando o problema vem, altera a sua identidade em Cristo? Te paralisa, te cala? Ou te impulsiona a pregar e testemunhar ainda mais, com mais coragem e ousadia, a respeito do Senhor, que é a âncora da sua alma? Olhe comigo para Filipe, um diácono, não apóstolo, destacado pelo Senhor a ir a Samaria. E ele aceita prontamente essa missão. E ele vai a Samaria, um lugar onde nenhum judeu queria estar,
pregar a um povo que ninguém queria pregar, e depois de ter deixado tudo para trás, família, pátria, amigos, circunstâncias terríveis o assolaram também. E ali ele continua, firme, pregando o evangelho, expulsando demônios, curando enfermos. E o resultado disso, a despeito da sua situação, é um povo que recebe grande alegria. Verso 8, grande alegria naquela cidade. Perseguição em Jerusalém, alegria em Samaria. O sangue de Estevão, a dor da igreja, abriu o caminho para que outros conhecessem a salvação. Muitas vezes nosso sofrimento e as nossas dores são justamente isso na mão do Senhor. Uma oportunidade que outras pessoas conheçam a salvação. Uma oportunidade que nós cresçamos em humildade, em quebrantamento, em confiança no nosso Senhor. Tertuliano, um dos pais da igreja, dizia que o sangue dos mártires é a semente da igreja, a sementeira da igreja. Significa o quê? Que onde o evangelho é perseguido, há uma explosão e uma expansão. Não sou eu quem digo, a história diz. E não só a história passada, a história presente. Olhe para a China. Há uma igreja subterrânea na China, num lugar fechado de extrema perseguição ao evangelho. E muitos dizem que ela já é maior do que a igreja nos Estados Unidos, o país mais evangelizado e crente do mundo. O Oriente Médio. A igreja segue crescendo debaixo de pressão. O que define a nossa vida então, meu irmão? Minha irmã? O trabalho, o nosso conforto, o nosso sucesso, o nosso bem-estar? Ou a nossa identidade como filhos de Deus e testemunhas de Cristo Jesus? O que define? Aqueles irmãos perderam casas, perderam emprego, família, sua pátria, mas eles não perderam o evangelho. Eles tinham o evangelho que era suficiente. E quanto a nós? Nós temos pátria, casa, conforto, família, carro. Mas e o fervor espiritual no nosso coração que muitas vezes já mingou? Qual é a nossa desculpa? Olhe para Filipe. Que o Senhor nos conduza a olhar todas essas coisas que Ele mesmo nos dá por graça. E jamais perdermos o evangelho. Pelo contrário, pregarmos com ainda mais avidez e afinco, como testemunhas de Cristo nosso Senhor. Amém? E a forma mais poderosa de evangelizar, sabe o que é? Não é um programa evangelístico. A forma mais eficiente de pregar o evangelho, de evangelizar, é o testemunho natural. Porque foi assim que nós vimos o verso 4. Crentes saíram e onde eles chegavam, eles falavam a respeito de Jesus. No trabalho, em casa, à mesa, com amigos. Que nós possamos viver esse tipo de evangelismo. E expandir a semente do evangelho como bons cristãos que carregam essa rica semente. Amém? Porque se o evangelho trouxe alegria a Samaria, um lugar cheio de sincretismo, de bagunça, de religiosidade, de devassidão, certamente o evangelho é alegria para nós hoje. Certamente o evangelho traz alegria na nossa família, nos nossos lares, no nosso emprego, nas nossas amizades, e que seja assim também na nossa cidade. Que nós possamos ser essas sementes que avançam mesmo quando o vento sopra contra. Mas essa não é a única lição, e nós avançamos ao ponto de número 2. O que essa perseguição provocou? O que aconteceu com essas sementes dispersas? Agora nós vamos para Atos 8, do 9 ao 25. Esteja atento na escritura nesse momento. Chegamos a Samaria. Filipe prega o evangelho em Samaria, de maneira simples, mas poderosa. O resultado, pessoas creem em Jesus. Se convertem, batizadas, transformadas. Houve um grande impacto naquela cidade, que nos leva a pensar, abrindo aspas, que se o verdadeiro evangelho chegou no nosso coração e na nossa igreja, qual é o impacto que está tendo na nossa cidade? É uma questão que eu gostaria de deixar em aberto para que nós pudéssemos pensar. Mas não foi só isso. Só por aí já seria excelente Samaria. Mas acontece mais. E Lucas vai além, ele mostra que a perseguição abriu espaço para quebrar barreiras espirituais e culturais.
de guerra cultural e espiritual, religiosa que havia entre judeus e samaritanos. Naquela cidade, Samaria, havia um homem chamado Simão. Ele era um mago, como a Escritura nos relata. Verso 9 vai dizer que ele praticava artes mágicas, que nós podemos entender como adivinhação do futuro, conversar e falar com os mortos, proferir maldições, tentar fazer com que as pessoas fossem bem-sucedidas através de encantamentos, realizar cura, expulsar demônios. Alguma dessas coisas ou todas essas coisas ele fazia, não se sabe ao certo. A questão é que Simão se autopromovia. Ele realizava algumas ou todas essas coisas e falava que era o cara. E com isso ele foi sendo admirado. Ou quando melhor interpretamos, ele iludia essas pessoas. Não se sabe até que ponto era de fato o que acontecia, ou ilusão, enganação. Mas a questão é que ele iludia, e essa ilusão cativou o coração e fez com que eles admirassem Simão. Que entre eles era considerado como um grande poder de Deus, ao ponto de chamarem esse homem de o grande poder, assim ele era chamado. O fato é que ele era um falso mestre, ele era alguém que enganava, ele era alguém que tinha belas palavras, mas que no fundo produzia dependência daquelas pessoas com relação a ele. Se falava que estava próximo a Deus, que não era como eles, réis mortais, que ele tinha o poder e que eles que estavam embaixo não tinham nada. Venham a mim. E assim ele enriqueceu grandemente, com certeza. Esse era Simão, o charlatão. E nós vemos ao decorrer da história que de fato é. Ou seja, Samaria, meus irmãos, ela estava cativada por uma espiritualidade falsa. Por uma espiritualidade centrada no espetáculo, na manipulação, na dependência emocional, na dependência espiritual. Toda semelhança é mera coincidência com nossos dias. Um falso mestre. E como falso mestre, ele seguia a cartilha, se autopromovia. Olha só quem eu sou, como eu sou grande. Mas de repente, chega Filipe naquela cidade. Só que Filipe não chega aleatoriamente, ele chega depois de ter sido revestido com o poder do Espírito Santo, pregando um evangelho poderoso. O evangelho chega e começa a derrubar barreiras culturais, sociais, espirituais, quebrar grilhões e cadeias. E aquele que era chamado de o grande poder, vê alguém com o poder de Deus de fato, e que demonstra grandes milagres. E agora, com autoridade, ele vê alguém pregando e anunciando Cristo e o reino de Deus. Nesse momento ele começou a perder espaço. Simão perde espaço, Filipe ganha espaço, o evangelho começa a crescer. E então, a pregação pura e simples do evangelho cativa pessoas e é autenticada pelo poder manifestado através do Espírito Santo que escorreu através da vida de Filipe, que testificava através de sinais, prodígios, curas, que aquela palavra é a verdade. E assim ele batizava pessoas, homens e mulheres. Se aquele homem, Saulo de Tarso, perseguia de casa em casa e maltratava homens e mulheres, agora chegou um homem na cidade de Samaria que pregava e batizava homens e mulheres. Diferente da religião judaica, o evangelho é distinto. E Simão se converteu, entre aspas. É isso que nós vemos no texto. Ele abraçou a fé. E esse abraçou é muito preciso, porque fala de um ato visível e externo. Ele não creu com o seu coração de fato. Ele perdeu espaço, e já que eu não posso vencer eles, eu vou me juntar a eles. E o texto é muito claro, porque vai dizer que ele acompanhava Filipe de perto, observando extasiado aqueles sinais. Filipe seguia pregando aos ouvidos e aos olhos. E aquele homem, Simão, do lado, eu vou aprender de alguma forma aqui. E assim que eu tiver espaço, eu vou reproduzir isso, e eu vou capturar o meu público de novo, eu vou voltar a ganhar dinheiro, eu vou voltar a decolar na minha carreira usando Jesus. E aqui nós aprendemos algo interessante.
Primeira coisa que nós aprendemos é que o Evangelho, ele chega iluminando e quebrando barreiras, destruindo ilusões que escravizam pessoas, quebrando mentiras que escravizam, sofismas e fortalezas na mente que impedem o conhecimento real e profundo de quem Deus é. Onde Cristo é pregado, meus irmãos, os ídolos caem, sejam eles mágicos, celebridades ou até coisas boas que colocamos no lugar de Jesus em nosso coração. O Evangelho é luz e traz justiça e ordem, colocando as coisas nos seus devidos lugares e posições originais. E através da pressão, o Evangelho avançou em Samaria. Nós lembramos do que Jesus falou em Atos 1:8, que haveria de ser pregado onde? Em Jerusalém, na Judéia e Samaria. E o Evangelho chegou. E aí o que nós vemos é que essa notícia chega lá em Jerusalém, a igreja apostólica. E os apóstolos falam, como assim? Uma igreja em Samaria, do nada, não foi a gente que plantou? O que está acontecendo? Que doideira é essa? Jesus comissionou a gente, nós temos essa representatividade, a gente precisa olhar o que está acontecendo. Precisa ver se é de Deus mesmo isso ou não é. Não, tem gente convertendo lá, Pedro. Não é possível. João, vamos comigo. E eles são destacados. Então, para ir a Samaria, autenticar e ratificar se aquilo de fato era obra de Deus. Mas quando eles chegam, meus irmãos, e agora a gente está dos versos 14 a 17. Quando eles chegam, eles veem que algo poderoso estava acontecendo. Que Deus quebrou o protocolo, entre aspas, e foi para além deles. Usou Filipe, um diácono na igreja, e a igreja crescia e se multiplicava em Samaria de maneira rápida. Quando eles chegam, eles percebem que os samaritanos não tinham recebido uma visitação poderosa do Espírito Santo. Naquilo que é chamado de o Pentecoste samaritano. Aí você pode falar, opa, peraí, mas eles não foram batizados? Eles não creram? Como que o texto no verso de número 16, olha o verso 16 comigo, o que está escrito aí na sua Bíblia. O Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Opa, peraí, pastor. Eles creram, batizaram, mas não tinham Espírito. Como assim? Entenda, assim como em Jerusalém, os discípulos que estavam reunidos lá já haviam crido e já tinham o Espírito Santo. Mas eles não tinham recebido o Espírito Santo de maneira poderosa, os capacitando a pregar o Evangelho com poder naquele período da história, a fim de suportar perseguições, a fim de validar aquela nova obra na história, que era uma igreja sustentada por Cristo, que avança, que faz de dois um povo só, quebrando o muro de separação entre judeu e samaritano. Então, por isso aqui, o que nós vemos é um descer do Espírito poderoso, como foi com os judeus, para mostrar, está vendo? Os samaritanos são como vocês, são meu povo. Vocês estão juntos e não separados. Foi exatamente isso que aconteceu, meus irmãos. Aquilo ali se tornou evidência de que eles eram um povo só, unidos pelo mesmo Espírito. E agora a obra estava avançando como uma pedra que é jogada. E ecoa aquelas ondas. Essa era a segunda onda de confirmação. Assim como depois vai acontecer lá com os gentios, um Pentecoste também. Deus falando, todos vocês são o meu povo, sob o mesmo Espírito. Ah, mas não aconteceu comigo, pastor. Verdade? E nem vai acontecer, porque nós não vivemos naquele período da história. Hoje nós já sabemos, nós já temos o cânon, nós já temos a história da igreja e toda a clareza de que Deus nos recebe pela graça, mediante a fé. E quando nós cremos, nós recebemos o Espírito Santo. Não precisamos que ninguém imponha as mãos sobre nós. Somos imersos no corpo de Cristo pelo Espírito. E nos tornamos parte da família de Deus. Aleluia! O Evangelho não apenas nos transforma, meus irmãos, de maneira pessoal, mas ele cria uma nova comunidade, um novo povo. E o texto vai avançando, e nós vamos ver agora, dentro desse subbloco, no verso 18 ao 25, o que aconteceu depois do Pentecoste e como ficou a relação de Simão com os discípulos, com os apóstolos. Lucas vai relatar e trazer um alerta de que nem todo entusiasmo religioso é considerado uma conversão genuína. Meus irmãos,
Simão vê aquilo acontecendo e ele fica doido. Ele falou, se Filipe era poderoso, esses aqui, eles é doideira. Porque certamente ele viu coisa. Que nem a avó falava, tu vai ver coisa. Simão não acreditou e naquele dia do Pentecostes ele viu coisa. E ficou impactado, ele falou, eu quero esse poder. Quem produz isso são os homens. São esses dois caras. Filipe é poderoso, esses devem ser os mestres dele. Que poder impressionante eu quero. E eu não só quero, como eu vou comprar isso. E nós vemos que ele se ilude achando que eram homens que controlavam Deus. Que eram os homens que controlavam o Espírito Santo. Muito semelhante ao que vemos hoje. Vamos nos reunir hoje aqui e todo mundo vai falar em línguas. Porque o Espírito Santo vai descer. Falso profeta. Nós não controlamos Deus. O que Simão não tinha entendido é que Pedro, João, Filipe, na verdade eram instrumentos nas mãos de um Deus soberano e que estava cumprindo com o seu plano, da forma como bem lhe agrada ao redor da terra. Com esse engano, ele chega aos apóstolos e fala, ei, esse poder eu quero, quanto custa? Eu quero colocar a mão e fazer igual vocês. Verso 19, olha o que diz o verso 19. Deem também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Aí Pedro, muito delicado, amável, um pastorzão, que seria com certeza um pastor nas nossas igrejas hoje em dia. Dos versos 20 a 23 ele vai responder muito amavelmente, dizendo, agora eu vou fazer uma releitura, eu peço licença. Vá para o inferno, você junto com o seu dinheiro, que se dane. A danação eterna, isso que você merece, você e o seu dinheiro. Você não tem parte nesse ministério. O seu coração é errado, torto diante de Deus. Você está todo errado. Rapaz, você acha que você vai comprar aquilo que Deus dá de maneira gratuita? Se arrependa. Abandone esse plano dominador do seu coração. E talvez Deus te perdoe. Porque você, eu estou vendo, está cheio de inveja no seu coração. E enliado pela inveja. Que amável o nosso pastor Pedro. Pensou se ele estivesse aqui, se ele viesse dar o seu dízimo, a sua oferta aqui, pensando em ser abençoado. Ele ia olhar e assim ia falar, eu estou discernindo o seu coração, ô miserável. Vai para o inferno você e o dinheiro e se arrepende. O que a gente ia fazer, será, se ele fizesse isso? O que será? Esse era Pedro. Contudo, ele não falou assim, né? Ele falou assim, dessa forma. Verso de número 20, ele vai dizer que o seu dinheiro seja destruído junto com você. Ele não usou as palavras, mas a gente faz a releitura. Ele segura a onda e João falou, não, segura. Meus irmãos, e mesmo assim, depois dessa exortação, ele não entendeu. Pedro fala, ore a Deus. Ele fala, não, ora vocês, que o poder de vocês é maior. Vocês que têm o poder. Eu não consigo não, minha oração é michuruca. A de vocês é que tem poder. Vocês é quem controlam esse poder. Quando na verdade era ele que devia se envolver com Deus. Não Pedro, não a igreja. Quem deveria se envolver com Deus não é o discipulador. Não é o seu colega, o seu amigo, a sua mãe, a sua esposa. É você que deve se envolver com Deus. Quando ele terceiriza, ele fala que não está nem aí. Ele não quer se envolver com isso, é muito trabalho. Nós não podemos terceirizar a nossa fé, meus irmãos. Não há ninguém mais especial, maior ou menor do que outro. Diante de Deus, nós estamos todos na mesma posição de filhos. Filhos diante de Deus. Todas as nossas orações são mediadas por Cristo Jesus e chegam aos céus. Pastores, bispos, diáconos, líderes, membros da igreja local, crianças, idosos, adultos. A oração de todos é igual diante de Deus, meu irmão. Você não precisa que o pastor ore por você porque que tem mais poder, porque não tem. É pecador igual. Ore você. Mas nós podemos também nos unir juntos em oração. Tem um ensino interessante aqui. Lucas nos mostra que ter a verdadeira fé não é usar a Deus como escada para os nossos próprios interesses e benefícios. A verdadeira fé não é utilitária. A verdadeira fé tem a ver com se entregar
a Jesus e tê-lo como Senhor da nossa vida. E então nos envolvermos numa relação profunda ao nível do nosso coração. Não dos nossos abraços, mas ao nível do nosso coração. Onde é difícil, onde é árido, onde é confrontador. Essa é a verdadeira fé, meus irmãos. E a pergunta que nós automaticamente nos fazemos é: nós estamos nos relacionando com Deus por interesse, será? Como quem busca um gênio da lâmpada mágica? Ou é por amor e fé sincera em Cristo Jesus? A pergunta que traz elucidação ao nosso coração é essa. Pergunte a você mesmo: por que você está aqui nessa manhã? Por que eu estou aqui nessa manhã? E se talvez for alguma motivação estranha, glória a Deus, porque esse é o melhor lugar, e Deus quer transformar a sua motivação, a fim de que Ele seja o verdadeiro tesouro, aquele que brilha, aquele que encanta, aquele que torna a sua alma sólida, sobre o firme fundamento que é a palavra dEle. Essa é a manhã. Piper vai dizer que essa fé falsa, ela pode surgir bem na presença da verdadeira pregação e dos verdadeiros milagres. A fé falsa pode surgir em uma igreja bíblica, saudável, cantando canções bíblicas, lendo a palavra de Deus. Mas talvez a motivação do coração se apegue a outra coisa e não a Cristo. Então, meus irmãos, o Evangelho não é só um empurrãozinho para a nossa vida. Mas o Evangelho, ele funciona e serve para destronar os ídolos do nosso coração e nos transformar em imagem do amado Filho de Deus, Cristo Jesus. E quando é assim, nós olhamos e nos vemos como um só povo, sem barreiras, sem divisões. Não importa se você é mais rico ou mais pobre, tem um trabalho mais proeminente ou menos proeminente, o seu passado, não importa. E de Samaria, então, Deus quebra os muros internos. Ele agora desfaz essas barreiras que nos dividem, desmascarando a fé falsa. E agora Lucas nos conduz a uma estrada deserta, para nos mostrar que o Evangelho também atravessa fronteiras. Perseguição, um espalhar, um avanço, quebrando os grilhões do inferno, quebrando os muros que nos separam, há uma evangelização agora sem fronteiras. Último bloco, do verso 8 ao verso 26. Do verso 26 ao verso 40 do capítulo 8. Aqui, meus irmãos, a gente precisa reparar nesse movimento. Pense comigo, Filipe. Se você fosse Filipe, você ia ficar bravo. Não tenho dúvida. Sai daquele momento de Jerusalém, está perseguido, ok. Aí vai para onde? Samaria. Putz, ruim. De repente, as coisas começam a dar certo em Samaria. Ó, a igreja vicejando. Transformação. Poder de Deus. E agora a igreja em franca ascensão. Aí Deus vem e fala assim, então, Filipe, eu gostaria de falar para você que tem uma missão nova para você. Agora você vai por um caminho deserto. Ao meio-dia, no momento de maior sol. Encontrar um etíope que está numa carruagem ali. Falou para o senhor, aí também tem coisa que não está compensando muito. É isso que ele fala? Não. Ele obedece. A palavra de Deus fala, vá pela estrada deserta. Vá para o sul. Esse ir para o sul, literalmente, significa ao meio-dia, no momento mais terrível de sol. Uma estrada que não é usual mais. Tem outro caminho, mas vá por esse. Porque tem uma pessoa que eu quero encontrar lá. E você vai ser meu instrumento para que o evangelho continue avançando. Não importa se você gosta ou não. Não importa se é difícil ou não. Eu cuido de você e eu estou comprometido com a minha obra, Filipe. E você pode fazer parte dela. E é isso que acontece. Ele vai e encontra um eunuco etíope do alto escalão da sua terra. Tesoureiro de Candace, da rainha da sua terra. Esse cara tinha ido a Jerusalém adorar a Deus. Contudo, não conseguiu adorar em sua plenitude, porque haviam circunstâncias que impediam por conta da lei judaica. Ele era etíope, ele era eunuco, e ele não tinha, de fato, os distintivos que os judeus aprovavam
para participar da cerimônia interna no templo. Então, o que ele viu foi alguns movimentos litúrgicos externos. Ou seja, talvez ele esteja voltando para sua terra agora, frustrado, com o coração pesado, tenha ficado à margem. Ele era alguém distinto daquela gente que tinha o Deus verdadeiro. Etnicamente ele era outro, religiosamente à parte. Mas ele volta contudo buscando o Senhor. Ele desejava a Deus. O evangelho tinha chegado de alguma forma àquele homem. Talvez pela rainha de Sabá, que havia na época de Salomão, vindo e voltado para sua terra. Mas isso é uma inferência. Mas esse homem queria Deus. E ele volta, abre os rolos da Torá, os rolos dos escritos, e começa a ler Isaías 53. E naquele momento, Deus destaca Filipe para naquele ato, estar próximo à carruagem, ouvir aquilo que aquele etíope eunuco lia em voz alta. E então, verso 30, Filipe pergunta, você entende o que está lendo? E o eunuco abre o seu coração e fala, se você não me explicar, se alguém não me explicar, eu não entendo. Então entre aqui, sente ao meu lado, me explique. E ele lia a respeito do servo sofredor, levado como uma ovelha ao matadouro. Que porta aberta, escancarada e perfeita para pregar a Cristo. E naquele momento, Lucas relata, começando por essa passagem, Felipe lhe anunciou Jesus. Ao longo de todo o Antigo Testamento, então Felipe vem e expõe, mostra Cristo. Aqui está Cristo, aqui está Cristo. Esse é o Messias prometido. Perceba, o método apostólico de evangelismo. Você quer evangelizar como os apóstolos? Muito bem, parta da onde a pessoa está. Se na sua frente ela falou, estou tão cansada hoje. O método apostólico diz, parta daí. É mesmo, está cansada? Tem dias que eu estou muito cansado, mas tem um lugar que me revigora. E não é nem dormindo, mas é na presença de Deus, quando eu dobro meu joelho e oro. Eu encontro aquele que é o descanso para minha alma. O método apostólico é, olhe e veja quem está com Isaías 53 no colo aberto. Faça perguntas. Como é que você está? Quem tem uma ansiedade? Quem tem um medo? Quem tem uma dúvida? Quem tem uma incerteza? Comece daí e anuncie Jesus. Esse é o método apostólico. Descomplicando o evangelismo. E de repente, ao longo do evangelismo, esse eunuco, eles encontram água. E aí ele fala uma das perguntas mais lindas que tem na Escritura. O que me impede de ser batizado? Verso de número 36. Afinal, pense comigo, ele foi para Jerusalém e não conseguiu adorar a Deus. Ele estava num país distante do templo, distante de Deus, alheio, à parte, à margem. Tudo gritava para ele, o seu passado te impede, a sua etnia te impede, a sua história te impede, a sua circunstância te impede. Mas o Evangelho, a todas essas respostas que gritavam a ele, responde, se você crê de todo o coração, nada te impede de ser batizado. E aquele homem, para a carruagem, ambos descem, e ele é batizado. Aquilo que a religiosidade deixa para o lado de fora, o Evangelho traz para o lado de dentro. Aqueles que estão à margem, que não eram família, que não eram povo, que não merecem, pela graça, mediante a fé, o Evangelho toma e coloca em casa. É isso que acontece. E depois do batismo, a missão estava cumprida. Missão cumprida. De repente, Filipe aparatou. Para fãs do Harry Potter entenderam. Ele desaparece, meu irmão. Filipe sumiu, pô. Foi trasladado. Ele sumiu. Sabe como? E aqui eu queria citar um teólogo do nosso tempo. Chicó. Não sei. Só sei que foi assim. Tem coisa que você não pergunte para mim não. Depois a gente vai saber. Mas ele aparece lá em Azoto. Pregando o Evangelho. Mas aquele etíope volta para casa com alegria.
e prega o evangelho. Ao ponto que a história mostra que 4 séculos depois é encontrado na Etiópia arquitetura cristã e monumentos cristãos. O evangelho avançou para além das fronteiras, meu irmão. O evangelho cresceu. Os romanos chamavam a Etiópia de confins da terra. Vamos pregar o evangelho? Sim, vocês vão. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O evangelho avançou porque um homem permaneceu fiel e obediente até o fim, a despeito das circunstâncias, das suas vontades e das pressões. Esse é o quadro completo que nós temos de Atos 8. Uma igreja perseguida, um vento forte soprando contra essa árvore e as sementes sendo espalhadas. As sementes espalhadas provocou um avanço real do evangelho. Barreiras espirituais quebradas, culturais, sociais, um novo povo debaixo de um único espírito. Um só povo. E então um evangelismo poderoso que rompeu as fronteiras. Chegando não só a Samaria, o povo que era indesejado, mas uma porta que se abre agora para os confins da terra e que vai avançar com o apóstolo Paulo na nossa próxima série no livro de Atos. Retome a grande ideia que nós falamos no início. Deus usa a perseguição para espalhar o evangelho, quebrando cadeias espirituais para alcançar povos distantes. E agora Ele nos chama a fazer parte disso. Meus irmãos, eu gostaria de encerrar pensando, para você que é crente, é cristão, tem a carteirinha de membro, para você que ama Jesus, ore então pedindo um nome essa semana, para que Deus te dê um nome, para que Deus coloque uma pessoa no seu caminho, para que você evangelize. Ore por uma conversa, um café, uma carona, uma oportunidade, um coração aberto de repente. E comece de onde essa pessoa está, meu irmão. A fórmula do evangelismo é simples, é disponibilidade e simplicidade. Disposto a ouvir a voz de Deus e ir para onde Ele manda, e simples. O evangelho puro e simples. Mude a sua rota às vezes para pregar o evangelho. E quando estiver lá, anuncie Jesus com clareza. Como igreja, meus irmãos, o maior programa missionário não é pegar um dia e ir para a rua evangelizar. Não é ter uma fórmula mágica. Não. A forma mais poderosa continua sendo gente comum com a Bíblia aberta e o coração aberto. Essa é a forma mais eficaz ainda. Bíblia aberta, coração aberto e disposto a ouvir a voz de Deus e testemunhar as maravilhas do Senhor Jesus, nosso Rei, que nos redimiu, nos salvou e nos fez um povo novo. Talvez alguns aqui sintam como Simão. Talvez você veja e tenha feito, e o Espírito Santo sondado seu coração e você perceba, pô pastor, eu tenho usado uma fé de maneira utilitária. Eu tenho usado Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso não é incomum. Nós fazemos isso. Nós invertemos a lógica. Nós não queremos saber a vontade de Deus. Nós queremos que Deus abençoe a nossa vontade. Isso é usar a fé de maneira utilitária, meu irmão. Você faz, eu faço. Nós temos que ter humildade para buscar o arrependimento. E falar, Senhor, que meu coração não seja utilitário. Que minha fé não seja uma fé vazia, uma fé morta, uma fé oca. Cristo não é um meio para o nosso fim, que nós desejamos. Cristo é o Senhor que nos recebe e nos aceita pela graça. É dia de arrependimento, é dia de buscar o Senhor. Se você está assim, esse é o momento, se arrependa. Mas talvez alguns entre nós estejam se sentindo como eunuco. Talvez alguém aqui esteja perguntando, o que me impede, pastor? O que me impede de me tornar cristão? O que me impede de avançar e me batizar? De ser membro numa igreja local? Ah, mas o meu histórico, cara, o que eu fiz é muito errado. O meu pecado é grande, pastor. Mas os meus filhos, você nem sabe o que está acontecendo. Mas o meu casamento foi destruído. Pastor, eu sou divorciada. Pastor, eu tenho vícios. O meu coração é frio. Meu irmão, em Cristo, todas as barreiras caem.
Cristo sempre vai ser maior do que o seu pecado. Sempre vai ser maior do que a sua história, do que o seu passado, do que os seus vícios, do que as suas dificuldades. Sempre, Cristo e o Evangelho vão ser maior. Nada te impede, se você crê de todo o coração no Senhor Jesus Cristo. Aquele que é Deus, que desceu, viveu de maneira perfeita, morreu no madeiro para te dar perdão e remissão dos seus pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia e está sentado nos céus. Ele te chama hoje. Venha, venha para os meus braços. A nossa escola de membresia está aberta. Você pode nos procurar no final do culto. Nós podemos juntos trilhar uma nova jornada a partir do Evangelho. Meus irmãos, que o Senhor Jesus seja glorificado em nosso viver. Esse Cordeiro de Isaías 53, que rompeu os muros, que iluminou as nossas trevas, que nos fez um só povo. E a minha oração, meus irmãos, é que o sino do Evangelho continue soando, não só na nossa igreja, mas na nossa cidade. Que o sino do Evangelho continue soando nas nossas casas, nas nossas mesas, no nosso trabalho, até que a alegria de Samaria, a alegria da carruagem, se torne também a alegria na nossa cidade, em Balneário Camboriú. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos estar dispostos a ser essa semente enviada a pregar o Evangelho em todo lugar. Amém. Vamos orar?